Meus irmãos, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro estudo de 2026. Isso. E o nosso tema diz assim, gente: momento de renovação. Nada mais sugestivo, não é, do que essa inspiração da espiritualidade amiga para que a gente comece muito bem o ano, acolhendo com carinho o convite que nos faz a doutrina espírita para que nós possamos realmente nos renovar logo nesse início. É natural, não é, gente? A gente traça metas, nós redobramos nossas esperanças de ter um ano muito bom, de paz, de saúde, que seja produtivo, que a gente possa evoluir material e espiritualmente. Mas a doutrina nos diz, gente, que é fundamental que a gente faça aquele autoexame logo no início, não é? Reinício de jornada aqui no nosso plano material. Então é importantíssimo que a gente mergulhe dentro de nós, que nós possamos examinar nossa conduta até agora, corrigir aquilo que não foi bom e fazer o nosso melhor nesse novo ano que inicia. Então, na realidade, a doutrina espírita, ela renova esse convite para o nosso exame, para a nossa melhoria, porque eu trouxe 2 trechos aqui de cartas do apóstolo Paulo para as igrejas que ele fundou, não é? Então, nós temos aqui Paulo aos Romanos 12:2. Não tomeis por modelo este mundo, mas transformai-vos, renovando vossa mente. Olha aí, gente. Em Paulo, Efésios 4, 23 e 24. Renovai-vos, pois, no espírito do vosso entendimento, e vesti-vos do homem novo. Então veja que o convite do apóstolo Paulo está lá na época do Cristo, nas cartas que ele enviava, já pedindo renovação interior daqueles que estavam participando das suas igrejas. Então, gente, é esse o convite que se faz ao iniciar do ano, não é? Então, Joana de Ângeles traz uma mensagem muito bonita que diz: tempo de renovação. E aí eu vou apresentar para a gente alguns pequenos trechos, tá certo? Que Joana nos traz. Ela diz assim: a vida física é uma experiência educacional no processo de iluminação interior, sempre crescente. Então veja que Joana, ela nos apresenta isso, gente, que a oportunidade encarnatória é sempre um processo da nossa iluminação anterior. Então, no alvorecer desse novo ano, que nós possamos compreender exatamente isso. É um ano para nossa iluminação e que ela possa se traduzir em tudo aquilo de bom que realmente a gente está almejando. Continua Joana dizendo assim: se no seu autoexame percebeu que se equivocou, refaz o caminho e tenta novamente, tantas vezes quanto se façam necessárias ao aprendizado que persegues. Nada de paralisar-se no remorso ou na culpa. Segue adiante. A primeira característica de Joana, daquele que se propõe a renovação, é a irrestrita confiança em Deus, que se exterioriza em forma de tranquilidade em relação a todos os acontecimentos existenciais, entregue à diretriz superior e feliz pela oportunidade de elevação espiritual. Então, gente, veja a orientação especial que nos passa Joana de Ângeles. Quando nós elevamos os nossos pensamentos a Deus, não é? Que renovamos a nossa confiança no alto, diz Joana, todos os acontecimentos existenciais, a bondade de Deus então vai se exteriorizar em forma de tranquilidade para qualquer situação que surja nesse ano que se inicia agora, gente. Então, quando nós temos confiança no alto e vontade de nos aperfeiçoar espiritualmente, com certeza nós vamos ter um ano
muito bom. Então, o que é que nos orienta assim, gente, a doutrina espírita, para que a gente possa fazer uma jornada muito boa nesse novo ciclo que inicia? Então, olha bem o que diz a espiritualidade. O espiritismo, bem como o cristianismo compreendido, mostra ao homem a absoluta necessidade de sua renovação interior, pelas próprias consequências de cada um de seus pensamentos e de cada um de seus atos, porque nenhuma emanação fluídica, boa ou má, escapa do coração ou do cérebro do homem sem deixar uma impressão em algum lugar. Olha, gente, a responsabilidade, não é, do nosso transitar aqui na matéria, porque nossos pensamentos e ações vão se registrando, não é, como nossa identidade espiritual. O mundo invisível que vos cerca é para vós esse livro de vida, onde tudo se inscreve com uma incrível fidelidade. E a balança da justiça divina não é senão uma figura que revela cada um dos vossos atos, cada um dos vossos sentimentos. É, de certo modo, o peso que sobrecarrega a vossa alma e a impede de elevar-se, ou que traz o equilíbrio entre o bem e o mal. E assim, gente, esta é a nossa reflexão. Essa mensagem está na Revista Espírita de 1866. E eu trouxe aí uma mensagem de André Luiz alusiva a esse nosso momento de renovação. André Luiz diz assim: a vontade desequilibrada desregula o foco de nossas possibilidades criadoras. Daí procede a necessidade de regras morais para quem, de fato, se interessa pelas aquisições eternas nos domínios do espírito. Renúncia, abnegação, continência sexual, disciplina emotiva não representam meros preceitos de feição religiosa. São providências de teor científico para o enriquecimento efetivo da personalidade. Então, o Espírito André Luiz, ele é muito de ordem prática, não é? André Luiz sempre nos traduz os seus ensinamentos para que a gente utilize no nosso dia a dia. E ele começa dizendo: cuidado com as vontades em desequilíbrio, fugindo, não é, gente, daquela regra que o Cristo deixou como a grande regra do bem viver, não fazer ao outro o que não deseja para si. Quando a gente foge dessa regra, é o que André Luiz chama das vontades desequilibradas. Então ele cita aqui, não é, gente, que a gente precisa ter para uma boa jornada: renúncia, não é, abnegação, que é aquele servir, não é, aos outros, continência sexual, disciplina emotiva. Tudo isso, gente, vai nos dando um equilíbrio para a nossa jornada e para que a gente consiga realmente executar as nossas grandes realizações do Espírito. Kardec, então, no Livro dos Espíritos, que é o nosso compêndio filosófico da doutrina espírita, com mais de 1000 questões, Kardec vai e diz assim: qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Veja que pergunta importantíssima, não é? Para o nosso início de jornada, meio mais prático e eficaz de se melhorar nessa vida. Resposta da espiritualidade: um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Gente, olha o que falamos no início do tema. Percebam. No início do tema nós dissemos assim: vamos acolher com carinho o convite que nos faz a doutrina espírita para um autoexame. Olha aqui, como é que nós vamos nos conhecer se nós não fizermos esse exame verdadeiro, não é? De frente, olhando realmente aquilo que vamos precisar melhorar para esse ano que está chegando, que na verdade já alvoreceu, não é, gente? 2026
é preciso que a gente se examine e veja o que de melhor nós podemos entregar nesse novo ano. E Kardec, então, faz a questão trazendo a letra A. Ele diz assim: conhecemos toda a sabedoria dessa máxima, não é? Conhece-te a ti mesmo. Porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de conseguir? Olha aí, Kardec, um homem de ciência, e nos trouxe para o nosso entendimento filosófico questões muito importantes. Ele diz, ok, mas como é que a gente vai conseguir conhecer a nós próprios? Veja a resposta da espiritualidade. Fazer o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim do dia, interrogava minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava reforma. Gente, mensagem de Santo Agostinho. Então veja o eixo desse entendimento. A cada dia, o que diz Santo Agostinho, eu examinava o que eu fiz na minha jornada do dia. Não é? Será que alguém teve queixa da minha pessoa? Será que eu fiz todo o bem que eu podia ter produzido? Quantas lágrimas eu enxuguei? O que de melhor eu pude entregar a esse dia? O que eu posso entregar a esse ano? Essa é a mensagem de Santo Agostinho, respondendo a Kardec. É isso. Como é que nós vamos nos conhecer? Nos dando tempo, gente. O que é que acontece muitas vezes? Nós vamos, não é? No cotidiano, nos atropelando a cada dia e sequer paramos para um pouco de meditação, para um pouco do autoconhecimento. E o que diz Santo Agostinho aqui no final? Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Gente, nós somos espíritos ainda de terceira ordem. Todos, absolutamente todos nós, temos algo intimamente a reformar. Temos algo a ajustar, como dizia André Luiz, não é? Para seguir o que falou Joana de Ângeles, fazendo dessa jornada uma escola de reeducação espiritual. Então, gente, finalizando, né, a nossa primeira mensagem do ano de 2026, o alvorecer desse novo ano, eu trago aqui uma mensagem da espiritualidade que é renovadora, que é esperançosa e que a ideia é que nos motive a ter um ano muito bom. Diz assim a espiritualidade. A doutrina espírita nos convida à renovação consciente. Como nos ensinou o apóstolo Paulo, não basta a mudança do calendário, é necessário transformar o coração. Emmanuel nos lembra que o tempo por si só não nos melhora. Somos nós quem damos valor aos dias, quando escolhemos o bem, o dever cumprido e o amor nas pequenas ações. Cada novo amanhecer é uma chance divina de recomeço e cada entardecer uma oportunidade de aprendizado. Joana de Ângeles nos inspira a seguir adiante com serenidade, compreendendo que a verdadeira paz nasce da autoiluminação, quando assumimos assim a responsabilidade por nossos pensamentos, sentimentos e atitudes, sem culpas que paralisam, mas com a coragem que liberta. Renovar-se é escolher todos os dias ser um pouco melhor do que fomos ontem. É recordando a orientação sábia de Santo Agostinho que saibamos examinar nossas ações ao final de cada dia, para que o amanhã nos encontre mais vigilantes, mais humildes e mais dispostos ao bem. Que o ano que se inicia seja, acima de tudo, um ano de crescimento interior,
de esperança ativa e de confiança em Deus, certos de que todo esforço sincero na melhoria de nós mesmos será luz, paz e bênção em nosso caminho e na vida daqueles que nos cercam e de todos aqueles que nos amam. Gente, é isso. Agradeço profundamente, não é? A presença de vocês aqui no nosso canal de Estudos Espíritas, que nós possamos realmente ter um ano muito feliz, muito produtivo, de muito crescimento espiritual, de muita união e de muito entendimento. Que a compaixão habite os nossos corações e que nós possamos sim nos sensibilizar por todos que nos cercam, porque somos fundamentalmente irmãos em Jesus. Gente, peço a vocês que, se gostaram, deixem o seu like, divulguem bastante para que essa corrente do bem, não é, que esses nossos estudos alcancem muitos corações agora em 2026, não é? Já são 5 anos do nosso canal, estamos hoje no alvorecer do 6º ano. Que Deus nos ampare, que Deus nos ilumine em toda a nossa jornada terrena. Muita paz a todos.